Boa tarde a todos. Iniciamos a segunda conferência virtual do Grupo de Pesquisa Imago. O Grupo de Pesquisa Imago, ele faz parte do LAPET, que é o Laboratório de Pesquisa em Teoria da História e Interdisciplinaridades, vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Instituto Multidisciplinar de Nova Iguaçu. E o LAPET é coordenado pelo professor doutor José da Assunção Barros, e o Imago é coordenado por mim, professora mestra Tainara Vasconcelos. O LAPET existe há cerca de 6 anos e tem como objetivo difundir o conhecimento histórico-científico a partir de diferentes palestras, cursos, etc., e também na criação de grupos de pesquisa específicos. Percebemos que na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, sobretudo no Instituto Multidisciplinar, nós tínhamos uma defasagem em relação ao estudo de história e imagem. Por isso, decidimos criar o Imago, que é um grupo específico para estudarmos história e imagem, não só em história e imagem, né, outras pessoas de outras áreas do conhecimento também podem participar do grupo de pesquisa, se vincularem ao grupo, e ele funciona de maneira híbrida, tanto na modalidade virtual, como nós estamos hoje nesse encontro, como na modalidade presencial. A partir de 2025, as atividades do grupo presencial serão expandidas para outras pessoas, tanto da universidade, tanto de fora da universidade, e todos poderão participar. Se você tem interesse em se filiar no laboratório ou no grupo de pesquisa, é muito simples. Basta você colocar o seu nome completo, seu link do currículo Lattes e CPF para inscrição, e você vai começar a receber os dados em primeira mão, tanto do grupo de pesquisa, como, se você quiser, do laboratório. E também pedimos para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Nós temos e-mail, Facebook, Instagram e canal do YouTube. Todas as palestras do Imago, eles estão disponibilizadas ou estarão disponibilizadas para você que desejar assistir posteriormente no YouTube, lá pelo canal. Então, as informações estão aqui no chat para vocês, e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Às vezes a gente demora um pouquinho, porque é muita coisa para gerenciar, mas a gente sempre responde. Hoje, eu tenho um grande prazer de convidar uma professora incrível, formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e que hoje é mestranda pela casa, pelo programa de pós-graduação em História, também da Federal Rural do Rio de Janeiro, e orientada pelo professor doutor Luiz Guilherme Assis Calil, bolsista na modalidade nota 10, pela FAPERJ, atualmente pesquisa de gravuras de Teodoro Debris sobre a América, com foco nos volumes que tratam sobre a violência espanhola no mundo novo. No Novo Mundo, quer dizer. Durante a graduação, a professora Clara atuou como monitora das disciplinas em Teoria e Metodologia da História, História da América 1 e Histórica da América 3, tem experiência no magistério com as turmas de 6º e 7º ano, e também tem experiências na área de História Moderna, História da América Colonial, História Cultural e História da Imagem. Atualmente, a Clara integra o Laboratório de Mundos Ibéricos, chamado LAME. E é com muito prazer que eu convido a professora Clara Garcia para dar a palestra Imagens Coloniais em Perspectivas, Métodos de Análise da Iconografia sobre o Novo Mundo. Clara, com você. Obrigada, Tainara. Boa tarde a todos. Novamente, é um prazer estar aqui participando do LAPET, participando desse laboratório que por muito tempo eu mediei palestras, né? Pessoal que é mais antigo aí, que participa do laboratório, vai lembrar. Quando a Tainara me fez o convite, prontamente eu aceitei, claro, adoro falar sobre a minha pesquisa, é uma coisa que eu amo fazer, que eu faço com muita alegria, e principalmente estar compartilhando isso com vocês aqui nesse laboratório, que eu tenho um carinho imenso. A Tainara, além de colegas de profissão, nós somos amigas, né, pessoais, então o convite veio em ótima hora. E é isso, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a conversar sobre o tema. Vamos lá. Oi. Deixa eu abrir a minha outra tela aqui. Vamos lá. Então, como a Tainara me apresentou, atualmente eu faço mestrado na Universidade Federal Rural. Eu tenho desenvolvido uma pesquisa que nessa pesquisa eu
analiso imagens sobre o Novo Mundo, e quando ela me fez o convite, eu fiquei pensando como eu poderia abordar essa questão com vocês, né? Visto que a análise de imagem é algo muito amplo. Pensar iconografia, pensar imagens, fotografias, é algo que a gente pode ficar aqui o dia todo falando, né? Então, quando ela me fez esse convite, eu pensei em um recorte possível, que eu tivesse, obviamente, capacidade intelectual de desenvolver bem, e eu pensei em falar, não necessariamente sobre a minha pesquisa, é claro, eu vou usar as imagens que eu analiso na pesquisa, mas não só sobre o meu objeto de pesquisa. Pensei em fazer uma coisa mais ampla, que é algo que eu já estou pensando para o doutorado, que é pensar as imagens coloniais de maneira mais panorâmica e com uma análise mais aprofundada. A gente vai entendendo isso ao longo da apresentação. A minha apresentação tem como título Imagens Coloniais em Perspectiva, Métodos de Análise da Iconografia sobre o Novo Mundo. Para a gente definir algumas questões importantes, iconografia colonial é uma coisa muito ampla. A gente pode falar de iconografia colonial para pensar a natureza, para pensar a fauna, a flora. Quem faz história natural tem esse interesse quando olha para imagens sobre o período colonial, sobre o século XVI. A gente pode pensar na perspectiva de imagens produzidas no continente americano. A gente pode pensar as imagens produzidas por europeus sobre o continente americano. Então, a gente precisa definir bem o que eu estou chamando aqui na minha apresentação de imagens coloniais. O meu recorte da pesquisa, ela se refere à perspectiva sobre o Novo Mundo a partir do olhar do europeu. Eu tento pensar o imaginário europeu a partir das gravuras. Então, eu estou definindo aqui como imagens coloniais, imagens que são produzidas por europeus sobre indígenas. Isso é importante e isso muda muito a forma como a gente vai olhar para essa imagem. O meu recorte espacial, ele se trata especificamente sobre a América, porque a gente pode pensar imagens coloniais sobre a Ásia, por exemplo, sobre a África, e a gente pode ter diferentes personagens dentro dessa análise iconográfica, né? Quem é o meu objeto de análise? Quando eu olho para essa imagem, qual é o meu alvo de pesquisa? Nesse caso aqui, nessa análise que a gente vai desenvolver, é claro, eu vou falar no sentido mais amplo, que a gente pode pensar também outros objetos, mas o meu foco hoje aqui é pensar a perspectiva do indígena, né, e do Novo Mundo, que vai variar ao longo dos séculos, dependendo do autor, dependendo da perspectiva, dependendo de como se observa esse novo mundo. Então, essas questões a gente vai discutir, mas é fundamental definirmos esse recorte temático, esse recorte espacial que eu pretendo fazer, e também o objeto de análise. Para quem eu vou olhar quando eu penso essa iconografia? E para a gente começar, eu gostaria de falar um pouco sobre o meu caminho de pesquisa. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está conversando sobre questões, né, que envolvem a teoria da história, porque, querendo ou não, falar sobre metodologia é abordar teoria da história. E esse laboratório aqui é fundamental para a gente falar sobre essas questões, porque o professor José da Assunção, coordenador do laboratório, é uma referência, né, para essa área de teoria e metodologia. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre esse caminho de pesquisa, como que eu cheguei nesse tema, não necessariamente o meu tema de pesquisa, né, porque no meu tema de pesquisa o meu foco são os espanhóis e eu tenho uma abordagem diferenciada para pensar eles, embora o método e a teoria que eu utilizo eu estou colocando aqui, mas o meu foco agora nessa apresentação é falar sobre os indígenas, que é justamente o que eu pretendo desenvolver no doutorado, né? Mudar um pouco o foco dos espanhóis e colocar o foco nos indígenas. Pensar essa iconografia europeia produzida sobre o Novo Mundo a partir, tendo como objeto, né, os indígenas, e não mais os espanhóis. A minha pesquisa, ela está em processo de conclusão e ela tem como objetivo analisar as representações dos espanhóis a partir das gravuras que ilustram a violência.
contra os indígenas. Então, eu tenho dois objetos, que na verdade eu tenho um escopo iconográfico que tem dois personagens em ação. E o meu foco é pensar como os espanhóis são representados nessas imagens, tendo em vista a relação com os indígenas, né? E eu vou usar como principal pauta para essa discussão a questão da violência que vai embasar essas imagens, né? No entanto, com o desenvolvimento da minha pesquisa, eu tive muito contato, né, um contato frequente com diversos autores que vão discutir a iconografia sobre o Novo Mundo, principalmente o Théodore Debris, né, que é o gravurista que eu pesquiso, vou falar um pouco dele mais para frente, e eu consegui observar que essa produção iconográfica colonial, ela é muito abrangente. O gravista que eu pesquiso, ele é um gravista protestante, que está envolvido em diversas questões político-religiosas que vão impactar na sua produção. Então, é por isso que eu foquei o meu eixo de análise nos espanhóis, né? Tem uma justificativa para eu observar esse material que eu escolhi, que são 3 volumes de uma extensa coleção que ele vai produzir sobre a América, e esses 3 volumes, eles têm esse foco, né? Pensar não, acusar, apontar, denunciar a violência contra os espanhóis. Mas ao longo do meu desenvolvimento da pesquisa, principalmente quando eu fui fazer o levantamento bibliográfico complementar, eu consegui observar que a discussão sobre a iconografia do Debris, na coleção que ele tem, nas Grandes Goiás, que é composta por 13 volumes, era uma coisa muito ampla, muito extensa, e que você podia discutir esse tema em diversas frentes. Isso me interessou muito. Mas, como no mestrado a gente tem pouco tempo e o nosso recorte ele é limitado, pensei que isso poderia ser algo para o doutorado, né? Então, mas isso ficou sempre, é claro, no meu horizonte de pesquisa. Eu fiz algumas apresentações tendo como base esses recortes temáticos que o Debris vai fazer. E com o desenvolvimento da minha pesquisa, eu pretendi, eu observei que essa representação do indígena, ela é muito mais ampla do que eu pensava, né? E isso foi muito bom para minha pesquisa. O meu orientador me indicou fazer um levantamento historiográfico inicialmente para poder justamente entender quais as discussões que estavam em jogo sobre o Debris. E isso foi fundamental para o caminho da minha pesquisa, além de ter gerado um capítulo, né, em que eu discuto essas representações, como que os indígenas vão aparecer ao longo da coleção, mas me deu também material para uma posterior pesquisa, para o desenvolvimento, né, para a continuação, na verdade, do meu objeto de pesquisa, para que eu pudesse dar continuidade para uma pesquisa que eu gostei bastante. E aí, para a gente entender, né, como que eu cheguei nisso, foi principalmente com a discussão historiográfica. Isso é muito importante para nós historiadores. Eu sempre falo isso, né, para os alunos que estão começando a pesquisa, que estão começando a fazer o projeto de pesquisa. É fundamental a gente ter em mente que a nossa pesquisa, ela vai estar sempre em diálogo com outros autores. E através dessa análise historiográfica, você consegue analisar o que está sendo discutido sobre o seu autor, né, sobre o seu objeto de pesquisa. É claro que, às vezes, tem pesquisas que são muito restritas, a gente não tem necessariamente autores que dialoguem sobre aquilo, mas você consegue, com uma bibliografia secundária, extrair alguma coisa e sempre estar por dentro daquilo que está sendo discutido sobre o autor. Na época que eu fiz o meu levantamento historiográfico, eu peguei bastante material, tem muita coisa sobre o Debris. Quem se interessa sobre o tema e pensa em pesquisar algum recorte sobre a temática colonial, o Debris tem um material extensíssimo. Eu vou mandar um link aqui, eu até separei para mandar para vocês no chat, que é um site que essas gravuras do Debris estão, não sei se eu separei, não, tá aqui. Quem quiser, tiver interesse, quiser dar uma olhada, os 13 volumes, né, estão.
Tem também as Petit Voyages, que são as viagens sobre a África e a Ásia. E é fundamental, assim, para quem quer usar, por exemplo, em sala de aula, ajuda bastante. Então, para a gente não precisar ficar correndo atrás de vários volumes, porque são volumes extensos, às vezes difíceis de achar, esse site ajuda muito. Então, quem tiver interesse, eu estou compartilhando aí com vocês. Eu encontrei ele bem no início da pesquisa e me ajudou muito para encaminhar a minha pesquisa, né? Então, vamos lá. Eu separei algumas discussões antes da gente entrar na questão da metodologia, da discussão, para definir algumas questões sobre teoria que são importantes para pensar uma análise iconográfica, né? Uma análise, na verdade, historiográfica no geral, algumas coisas, alguns pontos de partida são fundamentais. Pessoas que são de fora da área acham que nós, historiadores, fazemos pesquisa sem método, né? Sem teoria, sem uma definição exata daquilo que a gente está falando, mas muito pelo contrário. O nosso trabalho é um trabalho orientado em metodologia, em teoria, um trabalho embasado, que o tempo todo nós estamos em diálogo com outros autores, pensando o que esses autores contribuíram para o nosso objeto de pesquisa e dando continuidade, né? Porque o trabalho do historiador é um trabalho que está sempre em desenvolvimento. A gente hoje está pesquisando uma coisa que posteriormente vai ser revisado, questionado, pensado de outras maneiras por outros autores. E isso faz parte, né? Por isso que a historiografia é algo vivo. A gente sempre tá em diálogo com outros autores, e os autores que virão posteriormente estarão em diálogo com a gente, né? Então, pensar a análise de gravuras, de imagens, de fotografia, pode ser de várias maneiras, né? Múltiplas metodologias, como eu tinha dito. E os objetivos e as abordagens, elas não são únicas, elas dependem da fonte que você utiliza, o tipo de fonte. Pode variar entre gravura, fotografia, imagem, texto escrito, artefato material, objetos. Então, isso aí vai depender do que você tem analisado, né? Qual é o seu tipo de fonte. Os seus objetivos também vão definir qual metodologia é melhor. Por isso que eu falo, não existe necessariamente uma metodologia certa para analisar fonte iconográfica, fonte narrativa escrita, fonte artefatos no geral. Não há algo fechado, né? Se você analisa iconografia, você tem que usar essa metodologia. Isso vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a pergunta que você faz para a sua fonte, ela pode definir novas metodologias. E aqui nessa apresentação eu vou falar sobre a minha metodologia, como que eu articulo ela para pensar a iconografia colonial e quais os resultados que eu tenho disso, né? Como que eu consigo obter, como eu consigo chegar nas minhas hipóteses a partir desse método. Então, algumas coisas são fundamentais para a escolha do método. A gente precisa pensar sempre essas questões que envolvem a elaboração de uma pesquisa, de uma dissertação, de uma monografia, de um projeto de pesquisa, atrelado à teoria da história, né? Isso é fundamental. O laboratório tem bastante material no YouTube que ajuda vocês nessas questões. O professor José da Assunção, no ano de 2020 e 2021, ele fez uma série de cursos, e esses cursos estão no YouTube. Ele fala sobre a questão de uso de fonte, como definir um problema de pesquisa, como definir o seu objeto de pesquisa. E isso é um material riquíssimo, né, que está disponível aí gratuitamente, que ajuda a gente a pensar essas questões de teoria que são fundamentais para o exercício, para a atividade do historiador. Então, primeiro ponto, como que eu vou fazer a escolha do meu método para analisar qualquer material que seja, né? A gente vai falar sobre iconografia, mas isso serve para qualquer material. Qual é a fonte que eu estou utilizando? É uma fonte iconográfica? É uma fonte textual? É um livro? É um livro histórico? Um livro religioso? Todas essas especificidades vão influenciar na escolha do seu método. E também depende, né, se você vai usar a fonte
artefatos, objetos históricos, isso também vai influenciar na escolha do seu método. Não, como eu disse, né, não existe um método universal que vai encaixar para todo tipo de fonte, todo tipo de análise. Outra questão fundamental é qual é o seu objeto de pesquisa. Quem é o alvo da sua análise? Quando você olha para uma imagem, o que você pretende com aquilo, né? Ou então um texto. Quem você vai... o que salta aos seus olhos ali naquele material, naquela fonte, né? E aí a gente vai para o terceiro ponto importante para a escolha do método, e é uma coisa que sempre está, para quem faz mestrado e fez doutorado, isso é uma coisa que sempre está presente nas perguntas da banca. As bancas, né, de arguição, o objetivo delas é que a gente saiba falar sobre o nosso método, o nosso objetivo e o nosso problema de pesquisa. Então, essas perguntas, elas sempre estão presentes, porque tem gente que confunde objeto com problema, e isso é importante para quem pretende iniciar na carreira acadêmica, né, pretende fazer um projeto, é importante se ter bem definido o seu problema de pesquisa. E o problema, ele diz respeito àquilo que te intriga na fonte, né? O que você vai olhar nessa fonte como objeto e quais as perguntas que você pretende fazer para essa sua fonte. A forma como você articula os diferentes personagens na pesquisa podem gerar diferentes resultados. Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, o meu objetivo é pensar a representação dos espanhóis. Eu faço uma escolha narrativa que coloca os espanhóis no centro da análise. Isso é sempre uma escolha, né? A fonte, ela não fala por si só. Então, eu preciso extrair da fonte os objetivos que eu pretendo com essa pesquisa. Eu vou deixar de pensar os indígenas na minha pesquisa de mestrado? Pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Eles sempre estão em diálogo com essa figura dos espanhóis. Mas foi uma escolha teórica, justamente por conta das questões que envolvem o gravurista que eu pesquiso, que é o Theodore Debris, mas eu poderia, por exemplo, inverter a lógica, e é o que eu vou fazer, eu pretendo fazer um doutorado, dando continuidade à minha pesquisa, que é pensar não mais os espanhóis no centro dessa análise, mas os indígenas. Então, o meu problema de pesquisa vai ser pensar os indígenas dentro dessa iconografia europeia sobre o Novo Mundo. E quando eu mudo o foco, o problema e o objeto, as respostas, elas são diferentes, né? Você chega a respostas diferentes quando essas respostas são distintas. É uma coisa importantíssima para a gente definir também, quando estamos pensando em método para a produção de um trabalho historiográfico, é o campo da história que a sua pesquisa se localiza. Isso intriga muita gente, né, principalmente quando a gente está saindo da graduação para o mestrado, que é pensar, meu Deus, qual é o meu campo de história? Se eu não souber o meu campo de história, eu não sei como seguir a minha pesquisa. E por isso que eu digo que é sempre importante a gente estar em diálogo com a nossa bibliografia e também com os nossos referenciais teóricos. Porque é a partir dali que a gente vai nortear a nossa pesquisa, conseguir compreender o que nos interessa, o que nos intriga nessa fonte, e definir quais caminhos a gente pretende seguir. Então, a leitura é um ponto fundamental para nós historiadores. A gente sempre tem que estar em contato com a historiografia e também com os teóricos que embasam a nossa pesquisa. E aí, dependendo do tipo de análise que a sua pesquisa se encaixa, seria uma história cultural, seria história social, uma história econômica, uma história política, esse viés que você pretende dar para a sua pesquisa, para o seu objeto, vai te dar resultados diferentes. Por exemplo, você vai pensar a história cultural a partir do conceito de representação, que é o meu caso. Ou então você vai pensar uma análise iconográfica. É possível? É possível. Não vou dizer que não é possível, né? Pensar uma análise iconográfica a partir da história econômica. E você vai para um viés do conceito de luta de classe, você vai pensar essa iconografia a partir da luta de classes, numa abordagem mais marxista, ou então para uma história política. Tudo isso vai definir como que você vai articular o seu método para a análise do seu objeto. Então, definido o campo histórico, e aí eu vou abrir um parênteses aqui, o professor da Assunção fez um curso em 2021, se eu não me engano, que eu participei da mediação,
que era exatamente sobre campo histórico, e ele vai mostrar, né, os diversos, eu trouxe aqui 4, mas são muitos campos históricos, e ele vai explicar como a gente localiza a nossa pesquisa dentro de um campo e como isso vai impactar na nossa produção. Então, indico para vocês aí que já são, que já assistem o LAPET há bastante tempo, dá uma olhada lá no YouTube, nos materiais que o professor tem sobre teoria, e, em específico, esse campo da história, caso vocês estejam ainda em dúvida, né, em como a pesquisa de vocês se encaixa em algum campo da história. Mas isso para mostrar que a gente pode pensar a nossa pesquisa em diversos campos, os nossos objetos em diversos campos, e tudo isso é uma escolha teórica, uma escolha intencional do historiador e uma escolha teórica. Quando eu olho para minha fonte, eu tenho uma pergunta, eu tenho um questionamento sobre aquele objeto, eu trago um problema para a minha pesquisa, eu preciso definir como, teoricamente, ela se define, né? Para que o método e a teoria sejam articuladas de maneira mais prática. Então, definido o nosso campo histórico, definido o nosso, as necessidades, né, da pesquisa, e principalmente com quais referenciais teóricos a gente pretende discutir, o campo da história, definir o campo da história ajuda muito, né, a pensar quais autores eu pretendo usar como referencial teórico. Por exemplo, quando eu iniciei no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina com o professor da Assunção Barros, e essa disciplina foi um pontapé fundamental, assim, dessa transição, né, entre graduação e mestrado. Era uma disciplina de conceito e o professor pediu a gente discutir esses conceitos referentes ao nosso objeto de pesquisa na disciplina. Então, a gente pegou cada um, né, com o seu conceito e discutiu. E a gente precisava debruçar sobre aquilo, né, e se aprofundar naquele conceito. A discussão conceitual, gente, é muito extensa. Tem conceitos que estão sendo discutidos desde o século XVI, e quanto mais você volta, quanto mais você pesquisa, mais você dá aquela sensação de que você não sabe nada. E para quem gosta de colocar a mão na massa mesmo, né, fazer pesquisa, em arquivo, a parte teórica não é muito. Eu caí, gente. Aqui não, apareceu um. Tô com medo de cair. Deixa eu voltar aqui. Cair não, né? Não caiu. Acho que não. A Se eu cair, vocês me sua avisam. internet está com alguma instabilidade. Enfim. E para quem gosta, né, de colocar a mão na massa, assim, essa questão da teoria às vezes acaba sendo um pouco chata, mas para mim foi uma experiência muito positiva, justamente para eu pensar as questões que envolvem a metodologia. Ah, tá bom. Tá. Mata para ouvir? Sim, Acho que seria melhor você desligar essa câmera, né? Que eu acho que puxa mais. Vou desligar a câmera e deixar só transmitindo. Acho que fica melhor assim. Beleza. Isso acaba sendo. Tá. Isso acaba sendo chato, né, para a gente estar em contato com a nossa pesquisa, mas o referencial teórico ele é fundamental. E essa disciplina, ela me ajudou justamente me nortear. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu fui atrás do conceito, que é o conceito de representação que eu uso, fui olhar os autores que falam, que discutem o conceito, eu cheguei no campo da história cultural. Eu cheguei nessas discussões para pensar. pessoal, a professora Clara caiu. Vamos esperar ela voltar por alguns minutos.
Agora eu caí, né, gente? Era Sim, uma tragédia anunciada, mas eu voltei. Não sei o que aconteceu com a internet, estava tranquilo aqui. Vocês estão me ouvindo bem agora? sim. Vamos lá, vamos seguir. Aonde eu parei? Que não tem noção? Você lembra, amiga? Sim, você estava falando sobre a mudança da escolha para o seu campo. Ah, tá bom. Enfim, e aí eu estava falando que a partir do seu campo histórico você consegue definir qual método você vai usar, né? Se é um método de análise de discurso, semiótico, iconográfico, cronológico, quantitativo, qualitativo. Isso tudo vai influenciar. Mas avançando agora para discutir sobre os elementos da iconografia, sobre o Novo Mundo, efetivamente, agora que eu vi que não está compartilhando mais, vou compartilhar novamente aqui. Foi. Agora, partindo para a análise efetiva, né, da questão da iconografia colonial, que é o que eu pesquiso, uma coisa fundamental também, gente, é sempre estar em diálogo com a sua área de pesquisa. A minha área de pesquisa é a história da América colonial no século XVI, e eu sempre me concentro em estar por dentro dessas discussões. Isso é fundamental para a gente, né, como historiador. E aí participar de grupos de pesquisa, o meu grupo de pesquisa, a gente sempre está, a Andressa que está aqui faz parte também, a gente sempre está discutindo textos sobre a América colonial, porque isso vai ajudar você a conseguir interpretar e compreender a sua fonte, né? Compreender essa gravura, essa imagem, seja o que for. Por exemplo, se eu nunca tive contato, se eu nunca li nada sobre um templo asteca no século XVI, como que eu vou conseguir identificar quando isso aparecer na minha imagem, sabe? Então, a referência bibliográfica, os referenciais historiográficos, eles são fundamentais também para nos ajudar a estar por dentro da nossa área de pesquisa. E aí, para a gente definir algumas coisas, vamos começar a falar agora sobre essa iconografia colonial. Quando eu fiz o levantamento historiográfico, eu cheguei a algumas frentes de pesquisa que me ajudam a nortear o meu objeto, né? Principalmente os elementos que aparecem nessa iconografia colonial. Eu sempre observei três elementos fundamentais que sempre estão presentes nos materiais do Debris e em outras iconografias também, porque, embora eu pesquise Debris, o tempo todo a gente tem que estar olhando outros materiais do mesmo contexto para entender até que ponto ele está se baseando em convenções, como que ele está sendo influenciado por outros autores. Isso tudo vai ajudar a gente a definir, né, o que está ali na nossa imagem. Então, uma coisa que sempre está presente, elementos da natureza, da fauna, da flora, paisagem. E essa natureza, ela tem um caráter dúbio. Por que eu estou dizendo isso? Em alguns momentos, essa natureza, em alguns materiais iconográficos, ela parece muito exuberante, muito bela. Em alguns momentos, exótica, os animais, principalmente, porque alguns animais aqui da América não faziam parte daquilo que eles entendiam, né, o que o Ernest Gombrich vai chamar de familiaridade iconográfica. Então, se você não sabe o que é um leão, como que você vai ilustrar um leão? Se você não sabe uma onça, como você vai ilustrar uma onça? Então, essas especificidades dessa familiaridade iconográfica dos europeus ilustrando sobre a América vai estar presente nessa iconografia colonial. Uma outra coisa que é fundamental, né, que sempre está presente nesse material, são os indígenas. É este outro que está sendo ilustrado. É esse novo elemento que vai estar presente na produção artística, né? Porque até então se desconhecia sobre esse território, se desconhecia por parte dos europeus, óbvio, se desconhecia sobre essa quarta parte do mundo, o que a gente chama de novo mundo, né? Quando eu falo novo mundo, eu suponho que existe um velho mundo. Então, quando eu chamo de novo mundo, eu estou falando de um lugar. Este lugar é a Europa. Então, os indígenas, eles são um elemento fundamental dessa iconografia. Por quê? É a partir dessa análise que a gente pensa questões sobre autoridade, por exemplo. Como que
o europeu vai representar o outro, né? Vai pensar esse outro. E aí você tem muitos elementos que são marcados nessa iconografia, como, por exemplo, costumes, o cotidiano aparece muito, né? Atividade de pesca, de caça, de coleta de alimentos, enfim, preparo de pão, uso de tabaco também está muito presente nessa iconografia. A recepção, como que os indígenas recebem esses europeus, como que esses europeus são recebidos por esses indígenas, né? Esse contato inicial está muito presente nessas imagens, principalmente aquelas imagens bem do início ali, que vão se basear primordialmente nos relatos do Américo Vespúcio e do Cristóvão Colombo. Você sempre tem esse elemento, né? Essa dualidade entre indígenas e europeus, esse velho mundo encontrando esse novo mundo. E a partir do desenvolvimento desse processo de conquista, você tem imagens que vão ilustrar guerras de conquista, processo de cristianização. E eu trouxe uma gravura aqui do Debris, que ilustra bem isso. Algumas coisas são importantes quando eu falo do Debris, que ele é um gravurista protestante do século XVI, e assim como a maioria dos autores do seu período, ele vai produzir sem ter estado necessariamente no continente. Então, ele vai pegar os relatos sobre o Novo Mundo e vai se basear nisso para poder produzir essas imagens. Então, a gente vai pensar o texto relacionado à imagem, vai pensar essa reprodução, essa representação, que vai para o texto escrito e que ganha um outro sentido de representação. Ou seja, ele está produzindo uma representação sobre o nativo a partir de uma representação. Isso não quer dizer que se ele estivesse no continente ilustrando o indígena que ele está vendo, né, isso seria uma representação, obviamente seria uma representação, mas o que eu estou querendo dizer é que tem uma outra questão que envolve a produção do Debris, que é o fato dele não ter visto o indígena, ele nunca viu o indígena, ele nunca viu um animal que é nativo da floresta amazônica, por exemplo. Então, isso tudo vai influenciar na produção dele e vai trazer respostas para as hipóteses que eu levanto na minha pesquisa, inicialmente. Eu trouxe essa imagem e ela vai mesclar esses elementos que eu acabei de citar. Existem outras, é claro, tem várias imagens, a gente fica até perdido na hora de escolher, porque tem que escolher uma, não pode trazer todas, e aí você fica, nossa, qual que é melhor, o que eu faço aqui? Porque, como eu falei, o material do Debris, ele é extensíssimo. São 13 volumes de relatos ilustrados, ele vai ilustrar vários relatos famosos, como, por exemplo, José de Acosta, do Hans Staden, do Jean Delery, do Las Casas, que é um volume famosíssimo, que muita gente conhece. E essa imagem, ela está presente nos volumes que eu analiso sobre a violência espanhola, é uma das imagens iniciais do volume 4, que mostra o contato do Cristóvão Colombo com os nativos, né, que trazem em mãos aí algumas peças de ouro, e essa recepção, esse primeiro contato está muito presente nessa imagem, mas tem um elemento que é fundamental, e é por isso que eu trouxe essa imagem, que não sei se vai aparecer a setinha aí para vocês. A imagem está embaçada ou é impressão minha? Para mim tá embaçada. Eu achei que fosse minha internet. Não, acho que... Deixa eu interromper e compartilhar de novo, porque pode ser que não tenha carregado, gente. Desculpa. Deixa eu abrir. Não sei por que tá. Deve ser porque na hora que eu caí, deve ter dado ruim no carregamento. Justo na imagem, né, que é a peça fundamental dessa apresentação. Mas vamos lá. Problemas do online. É isso. Sempre tem alguma gafe. Eu não caí mais não, né? Vocês estão me ouvindo bem? A voz não tá falhando? Sim, estamos te ouvindo bem. Carregando aqui. A gente tem muitos inimigos a vencer no online, né? Barulho do vizinho, a internet que cai, mas vai dar certo. Claro, enquanto você carrega, só explica um pouquinho para o pessoal e também para mim qual era o trabalho do Théodore Debris, se ele foi contratado pela coroa, se ele estava fazendo isso para a igreja ou por causas pessoais, de onde surge esse homem e por que ele está fazendo essas gravuras. Ótimo. Isso eu ia falar em seguida,
Mas é bom a gente adiantar isso, porque é uma questão muito importante e isso faz parte do método, que é pensar quem é a pessoa que está produzindo essa gravura, né? Isso é fundante quando a gente vai olhar qualquer produção, seja ela iconográfica, escrita, mas principalmente iconográfica, que é quem é essa pessoa? Agora tá certinho, né? Não tá mais embaçado. Quem é essa pessoa e por que ele tá fazendo isso? Ele não era contratado da coroa, ele era um gravurista protestante do norte da Europa, na região ali da Bélgica, onde hoje é a Bélgica, né? Mais especificamente Liege, faz parte da região das Províncias Unidas, e ele está inserido em um contexto conturbado de guerra religiosa, a Guerra dos 80 anos, e o material que ele vai produzir, ele é muito conhecido, né, por causa disso, que é uma iconografia que coloca os espanhóis como grandes vilões do processo de conquista e colonização. Então, as imagens deles, justamente os volumes que eu analiso, que são os volumes do Benzoni e do Las Casas, o meu foco é nos volumes do Benzoni, mas eu dialogo com esse volume do Las Casas, sempre apresenta os espanhóis em cenas de violência contra os nativos, né, em cenas de violência, em cenas de mutilação, por exemplo, enforcamento. Eu trouxe algumas imagens, eu vou mostrar para vocês. Então, o Debris, ele está inserido nesse contexto e a intencionalidade da produção dele está envolta por essas questões políticas e religiosas do contexto que ele viveu. Então, os autores que analisam a produção do Debris vão enfatizar isso, né? O Debris, ele vai produzir a imagem do espanhol bárbaro, do espanhol violento, por conta desses conflitos que ele viveu na sua região, na região que ele nasceu, né? Na cidade natal dele. Isso é um consenso na historiografia. A historiografia é bem enfática em relação a isso, e isso fica nítido na produção dele. Então, ele faz umas escolhas teóricas. Ele, por exemplo, vai ilustrar o Benzoni, que não é muito conhecido, que são justamente os volumes que eu pesquiso. O Benzoni é um milanês que vai vir, né, para a América no meado do século XVI, e ele vai ter uma abordagem muito parecida com Las Casas, embora não só sobre violência. Ele vai falar sobre costumes nativos, religiosidade, fauna, flora, mas o objetivo dele é sempre estar se referindo aos espanhóis de maneiras pejorativas. E com o avanço da pesquisa, eu acabei descobrindo que, assim como o Debris, ele também está envolto em questões político-religiosas na cidade que ele morava, ali na região da Lombardia, em Milão, e isso, né, levanta alguma hipótese de que provavelmente a sua abordagem sempre pejorativa às ações dos espanhóis na América tenha sido a motivação para ele falar sempre sobre essas questões. Então, voltando para a análise, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar aí no chat, tá, gente? Voltando para a análise da imagem, a gente tem aqui os elementos que eu citei. Temos a paisagem, que sempre está muito presente, e aí, com essa dualidade, seja um continente, seja uma paisagem destruída, devastada pela violência europeia, ou seja uma paisagem exótica, bonita, intocada, bela, enfim, todas essas abordagens estão presentes em diferentes imagens. Então, não tem como a gente definir, os indígenas sempre serão vítimas da violência, os indígenas sempre estarão cometendo a violência. A paisagem sempre será bonita ou sempre será devastada. A gente não tem como definir isso. Vai depender das intenções do seu artista, né? Quem está produzindo aquela imagem. O que ele almeja com aquilo? Quem são os públicos? A gente vai falar isso mais para frente. Mas esses elementos estão marcados aqui. Por exemplo, também a questão da religião. A cristianização está bem presente nessas imagens, e o contato, esse primeiro contato. Seguindo aqui, eu acho que uma questão fundamental para a nossa abordagem conceitual, quando se trata de metodologia, é pensar duas frentes. Pelo menos eu utilizo isso na minha pesquisa e pretendo dar continuidade no doutorado, pensando dois conceitos fundantes para essas questões, que é o conceito de imaginário e o conceito de representação. Como eu falei, isso vai dependendo do seu objeto, da sua discussão, da pergunta que você faz para a fonte. Não existe um método único, não existe um conceito único para tudo. Depende do seu campo histórico. Se você vai fazer uma análise da microhistória, uma história serial, isso vai
definir como você vai abordar. Mas o conceito de imaginário de representação, para mim, é fundamental, porque o imaginário seriam elementos constitutivos da experiência europeia sobre esse novo continente, né, sobre esse desconhecido. Ou seja, eu formulo o que eu entendo do outro a partir das minhas perspectivas. Então, é algo de dentro para fora, digamos assim, para diferenciar o imaginário da representação. O Legoff, no livro O Imaginário Medieval, ele vai fazer uma diferenciação que, segundo ele, é muito sutil entre o imaginário e a representação. E se eu pudesse definir, assim, de forma mais clara, a diferença entre esses dois, seria que o imaginário faz parte, né, dessa constituição do sujeito sobre o outro. Então, você vai utilizar as suas interpretações da realidade para definir o outro. E aí você tem, por exemplo, o Cristóvão Colombo, quando ele vem para a América, quando ele chega aqui na América, ele vai estar influenciado por muitas questões do imaginário, como, por exemplo, os mitos medievais que ele vai ter acesso, ou então elementos da cultura greco-romana, os relatos de Marco Polo, de Jean de Mandeville. Isso vai influenciar na forma como ele esperava encontrar esse novo continente, né? O que ele esperava ver pela frente, quem são essas pessoas, o que tem nesse continente. Então, isso tudo vai gerar uma projeção sobre o outro, ou sobre o novo mundo, no caso. A representação, ela tem um sentido mais de projeção a partir do que você entende. Então, o imaginário, ele influencia na representação, porque você projeta no outro aquilo que você tem na sua constituição como sujeito. E você vai representar esse outro a partir dessas constituições. Então, são conceitos que são muito, assim, tem uma diferença sutil, mas que podem acabar sendo confundidos em algum momento. E o Legoff faz bem essa diferenciação. Para ele, o imaginário está mais ligado à questão poética, né? A questões do imaginário que são mais subjetivas, digamos assim. A representação também, mas tem algumas especificidades que os diferenciam. E digamos que, na minha percepção, seria essas questões aí que eu abordei. É muito difícil, quando a gente fala de abordagem conceitual, definir exatamente um conceito, porque ele pode ser pensado por vários autores de diferentes maneiras. O conceito de representação, por exemplo, ele é pensado por autores modernos e pós-modernos de maneiras distintas. Então, depende do foco que você vai dar para o seu objeto, né? Como eu já disse várias vezes aqui nessa apresentação. E aí, autores vão discutir a questão de realidade, de verdade, o que você está entendendo como representação. Isso é sempre importante quando a gente vai fazer a nossa pesquisa, definir, né, o que a gente está utilizando ali como referencial. Eu estou pensando no conceito de representação a partir desse viés, a partir deste autor. Eu utilizo o Chartier, que me ajuda a pensar bastante nessa questão. E o imaginário, agora voltando, né, eu trouxe algumas imagens aqui para a gente discutir essa questão. O imaginário, ele é essa projeção do outro, e a gente, quando pensa a iconografia colonial, precisa ter em mente que esse imaginário está permeado por diversas questões. E eu trouxe algumas aqui que eu consegui observar, analisando as minhas imagens, analisando outras gravuras, entrando em contato com o meu material historiográfico, que é uma coisa fundamental, que está sempre muito presente nessas imagens, são os mitos medievais. Quando a gente fala de século XVI, é importante lembrar que, embora a gente trate como idade moderna, a influência medieval é muito forte. Então, pensar sempre até que ponto os mitos medievais estão ou não estão presentes nessa fonte é fundamental para a gente definir a construção de estereótipos, por exemplo, sobre o novo mundo, né? O que eles esperavam que existiria no novo mundo. Por exemplo, o Jean de Mandeville, um dos relatos de Jean de Mandeville, ele vai falar sobre a presença de seres acéfalos numa ilha distante. E o Cristóvão Colombo, né, como eu disse, vai ser muito influenciado por esse relato, por esses relatos, e ele vai dizer, né, que vai afirmar que encontrou canibais, seres acéfalos, monstros gigantes nessa terra. Então, esses elementos, eles nos ajudam a
conseguir interpretar e entender as imagens sobre o Novo Mundo. Porque, embora a gente esteja falando de idade moderna, entre muitas aspas, é importante pensar essa influência medieval, sempre. E eu trouxe uma imagem aqui que mostra um pouco isso. Ela é uma imagem grande, é uma cartografia, está em 2 páginas, e aí eu recortei para vocês conseguirem ver melhor, porque assim ficaria ruim. E aqui dá para ver, é um recorte da região interior do Brasil, ali no Rio Amazonas, até escrito aí, né, Rio Amazonas, a região amazônica, não só brasileira, né, mas do continente da América do Sul no geral, e você tem, na beira desse rio, 2 figuras, uma, digamos assim, estranha aos nossos olhos, outra, no entanto, né, uma mulher com arco e flecha. Essa imagem da esquerda é referência ao mito medieval, justamente a referência do Jean de Mandeville. Ele diz que encontrou nessa ilha misteriosa dos seus contos, né, um homem que não tinha cabeça e que os olhos, a boca e o nariz dele ficavam na região do peito. Se eu olho para essa imagem pura e simplesmente, sem essa informação, como que eu interpretaria isso? Existe na Amazônia seres sem cabeça. Existe na Amazonas, né? Justamente esse é o nome, que vai posteriormente ganhar a região. E aí do lado você tem essa Amazonas, que é uma mulher com arco e flecha, fazendo alusão ao mito greco-romano. Então, é fundamental sempre pensar essas questões. Eu falei do mito medieval, essa blêmia, e também dessa influência greco-romana, que vai estar muito em voga ali no século XVI por conta do Renascimento. Então, esses elementos, embora a gente esteja pensando o período colonial, é fundamental ter em mente esses pilares. Os mitos medievais vão influenciar muito na iconografia, não só do Debris, mas de outros autores. Eu trouxe alguns aqui para citar de exemplo. Também tendo sempre em mente o elemento do resgate da cultura greco-romana realizada pelo Renascimento. Essa imagem é um exemplo disso. Essa imagem é de 1599. O Debris já tinha morrido aí nesse período, os filhos dele deram continuidade, né, ao ateliê. E essa imagem, ela resume bem essas questões, esses elementos, né, constitutivos dessa iconografia. Seguindo aqui, tem uma outra imagem, não é do Debris, é do Levinus Ultius, que é bem conhecido também, é de 1603, e também é uma cartografia. Esses estereótipos, eles aparecem muito em cartografia, quando se quer principalmente definir certas regiões, né? E aí, por exemplo, aqui é a região do extremo sul do continente, no continente americano, e você tem um gigante do lado de um europeu, ele está engolindo uma flecha, referência ao relato do Antônio de Pigavetta, e você tem esses elementos do imaginário muito presentes na cartografia também. E o Legoff, no livro, ele tem um livro chamado O Cotidiano, O Maravilhoso e o Cotidiano, no período medieval, no Ocidente medieval, e ele vai discutir como esses elementos do maravilhoso, né, os elementos desse imaginário, aparecem na cultura medieval. Por exemplo, a presença de gigantes é muito comum, de seres cinocéfalos, né, que são homens com cabeça de cachorro, isso aparece também em algumas iconografias. E um outro elemento que é fundamental, e aí eu trouxe uma outra gravura do Debris, que também é muito famosa. Ah, não, antes disso tem uma outra imagem do Lúcio, desculpa, também é com gigantes, na Terra do Fogo, que é no extremo, ali na região da Argentina, né, no extremo sul do continente. E, ah não, a imagem dos demônios está mais para frente. Eu vou continuar falando sobre a influência greco-romana. Aí você tem uma outra imagem, essa imagem aqui é do Debris, mas é uma imagem copiada, isso é muito comum também, aproveitar esse gancho para falar sobre isso. No século XVI, no século XVIII, no século XVI, XVII, XVIII, não tinha a consciência que a gente tem hoje de plágio, né? Você não pode simplesmente copiar uma outra pessoa e colocar como se fosse sua autoria, mas no século XVI isso acontecia demais. E o Debris vai fazer isso. Essa imagem original era de outro artista e ele vai ilustrar idêntico, de forma idêntica.
e mostra justamente Cristóvão Colombo numa nau, seguindo o desconhecido, com diversos elementos dessa cultura greco-romana. Você tem aí deuses que fazem referência a esse período da Antiguidade Clássica, você tem sereias, tritões. Uma outra imagem, ele vai fazer uma sequência de 3 imagens parecidas com os principais navegadores: o Colombo, o Fernando de Magalhães e o Américo Vespúcio. E também muito parecidas, né? Porque vai ter referências greco-romanas e medievais nessas imagens que vão produzir justamente esses estereótipos sobre o Novo Mundo, né? Porque o que há nesse ambiente desconhecido? Os autores que analisam essas imagens, eles falam sobre isso. As imagens, eles têm um cunho de algo no sentido de que vamos desbravar o desconhecido, né? Não sabemos o que tem nessa quarta parte do mundo, mas nós estamos nos referenciando a partir do imaginário que nós temos constituído, que é influenciado muito pelo período medieval e também pelo Renascimento, né, que vai resgatar essa cultura greco-romana. Então, essas imagens são um exemplo disso que eu citei. E aí agora, né, falando sobre a questão religiosa, que é fundamental para a gente pensar esses 3 pilares que vão estar presentes nas iconografias coloniais, que é o elemento religioso. É claro, a gente jamais pode deixar de pensar século XVI fora do cristianismo, isso é fundamental. Pensar sempre o elemento religioso, o elemento cristão, embutido tanto nas narrativas escritas, nos relatos dos conquistadores, mas também nessa iconografia, né, que uma acaba, teoricamente, influenciando a outra. Às vezes direta, às vezes indiretamente. No caso do Debré, é diretamente, porque a maioria das gravuras dele são inspiradas nos relatos. Então, ele vai ler o relato. Esse relato, por exemplo, é um relato do Jean Delery. Essa é a costa brasileira, região ali do Rio de Janeiro. E ele vai dizer que os indígenas tupinambás, eles eram atormentados por demônios durante o dia e durante a noite, e que ele sugeria para que esses indígenas se livrassem desses açoites dos demônios através do cristianismo. E o Debré vai ilustrar essa imagem, no livro do Jean Delery tem essa imagem, mas é uma imagem com uma técnica que não tem tantos detalhes. O Debré vai incrementar alguns outros detalhes, ele vai copiar não só o relato, mas também essa gravura. E essa imagem mostra exatamente isso, né? Os seres misteriosos, peixes voadores, seres que fazem alusão ao próprio demônio, como, por exemplo, esse primeiro aqui, bem na frente, ele faz referência à noção clássica de demônio. Isso é importante também a gente ter em mente. Os elementos que estão presentes numa iconografia, numa gravura, elas mudam ao longo do tempo, né? O que a gente entende por demônio hoje é uma construção do período medieval. E essa construção, ela não está dada, ela vai sendo processada ao longo dos séculos. Eu tenho um artigo que saiu recentemente, eu vou colocar o link para vocês, eu até separei para poder mandar. Quem se interessa por essa discussão, eu utilizo o dicionário analítico do Ocidente Medieval, também do Legoff. A gente que é de moderno, sempre está em diálogo muito, né, com o período medieval, justamente por conta dessas questões. Aí eu separei aqui para vocês, caso vocês queiram. E nesse artigo eu discuto justamente essa questão, né? Como que a noção de demônio vai mudar. E aqui o Debré, ele utiliza essas referências medievais, como, por exemplo, chifre, rabo, garra, asas, que vão, ao longo do tempo, constituindo aquilo que a gente entende por demônio. Então, é sempre importante ter em mente essas 2 frentes, essas 3, na verdade, né? Essas 3 frentes de análise, que são os mitos medievais, o elemento religioso e também o Renascimento. Não só para pensar técnica, por exemplo. O Debré é influenciado pelo Renascimento. Né? As imagens dele utilizam modelos corporais, como, por exemplo, do Apolo, da Vênus, de Botticelli. Ele vai colocar as mulheres, por exemplo, em vários momentos, com aqueles cabelos longos,
fazendo referência a essa produção do Renascimento. Então, é importante pensar não só esse lado formal de influência do Renascimento, mas também essas questões culturais. Uma outra imagem que eu trouxe aqui para vocês, que vai fazer alusão também ao aspecto religioso, é essa imagem do Adão e Eva, que está presente no iníciozinho da coleção, no primeiro volume do Debris, 1590. A coleção dele vai de 1590 até 1634. Essa é uma das primeiras imagens que aparece, né, nos volumes dele, que é claramente uma alusão, né, ao paraíso terrestre, que é um outro elemento que vai aparecer muito. Você tem a presença dos demônios na América, mas também você tem a ideia do continente americano como o paraíso terrestre, como um lugar belo, que vai ser a origem de tudo, enfim. Então, por isso que eu estava falando no início, né? É importante a gente interpretar as nossas imagens, conhecer esses elementos e esses signos dessas imagens a partir de quem é o nosso artista. Isso é fundamental, isso vai definir bastante coisas. Eu vou falar isso um pouco mais para frente. Vamos lá, vou tentar correr para não gastar muito tempo. Essa outra imagem aqui, passando rapidinho por ela, também está no iniciozinho da produção do Debris, em 1591, que é a Arca de Noé. E a autora que discute essa imagem, a Terezinha Bauman, ela vai falar que o Debris coloca essa imagem intencionalmente para tentar justificar e dar uma origem para esses indígenas, né? De onde vieram essas pessoas que eram até então desconhecidas pelos europeus? E a todo momento você vê isso na narrativa escrita, os conquistadores tentando dar uma solução. Teriam eles vindo de uma outra parte do mundo? De onde eles vieram? Qual a origem deles? Seriam eles filhos de Noé ou não? E essa imagem entra justamente nessa discussão, segundo essa autora, né? Essa imagem e a imagem anterior também do paraíso, tentar dar uma origem para esses nativos. E aí agora em uma outra frente, principalmente os autores que vão analisar já o processo de conquista, digamos assim, mais efetivado, porque de início você tem esse mistério, né, sobre o continente americano. Quem são esses nativos? Que lugar é esse? São perguntas que são muito comuns nessas narrativas escritas, nesses relatos de viajantes. Mas conforme o processo de conquista ele avança, alguns autores como Manuel Amaldi, por exemplo, vai dizer que quando você tem o avanço da conquista, o elemento místico ele dá lugar ao questionamento sobre as condutas culturais dos indígenas. Então, você vai ter uma abordagem que agora vai tirar o foco do elemento místico, não é que as imagens sobre Amazonas, mitos medievais deixam de existir, gente. Não necessariamente, não é isso. Mas elas passam a ter um foco mais no indígena, né? Neste outro que se apresenta na cena desse imaginário. Então, você tem uma abordagem dos indígenas a partir das questões culturais, principalmente o canibalismo, que é uma das coisas que mais aparece em iconografia colonial. E o indígena ganha esse elemento da selvageria, né, a partir das interpretações de quem os produz, seja ele um viajante que vai relatar, seja ele um gravurista que vai ilustrar. Então, o Debris ele vai fazer com que a abordagem desse indígena se altere em vários momentos. Você tem nessas gravuras, por exemplo, nesse volume 3, em que essas gravuras estão, os indígenas sempre aparecem com esse aspecto grosseiro, né, como se tivessem cometendo um ato que para o Debris e para aquele que escreveu, que no caso é o Hans Staden, esse daqui que aparece, esse relato é inspirado no Hans Staden, é um ato bárbaro. Então o Debris ele enfatiza essa questão do selvagem nessas imagens, elas estão muito presentes aqui. E aí, quando a gente entrou, teve uma moça que comentou que pesquisava mulheres, e é muito importante, eu não ia falar disso, mas como ela comentou, eu acho importante falar. No ritual canibal, as mulheres elas são peças chaves na iconografia, não só no Debris, mas em outros também. Tem uma autora, a Bernadette Bush, ela tem uma tese que virou livro, ela vai falar sobre como as mulheres aparecem no canibalismo. E ela associa essas aparições
a ideia de bruxa, né, da mulher ligada ao pecado, e o Debris ele vai sempre botar muitas mulheres em cenas de canibalismo. Então, essas nuances da nossa fonte, a gente percebe analisando essas fontes, né, criteriosamente, sempre em contato com elas, tentando compreendê-las, mas também com os historiadores que pesquisam essas imagens, né? Eles trazem muitas respostas para que a gente consiga observar essas imagens. Então, é só esse adendo para a gente dar continuidade aqui, para correr com o tempo. Seguindo essas outras abordagens, como eu falei, o Debris, analisando a obra dele de maneira geral, eu consegui observar que o papel do indígena, que aqui nessa apresentação é o nosso foco, ele vai se alterar ao longo de toda a produção do Debris. E enquanto no terceiro volume ele está fazendo a abordagem do indígena bárbaro, violento, selvagem, que come carne humana, né, que é algo desprezível do ponto de vista cristão, tendo em vista que o Debris é um cristão, embora protestante, é um cristão, e tem essas questões como algo negativo na visão dele, isso tudo vai extrapolar para a imagem. O sujeito, quando produz uma representação, ele vai colocar suas experiências históricas e sociais da imagem, isso é claro, assim. O Chartier fala bastante sobre isso. Quando você produz uma representação, esse sujeito que está produzindo, seja uma representação, por exemplo, escrita, quando eu descrevo alguém, eu estou colocando as minhas experiências históricas nessa descrição. E o Debris tem isso muito bem marcado. Essa imagem é um exemplo disso. Como eu disse, no terceiro volume, os indígenas ganham essa imagem mais selvagem. Em alguns outros volumes, os indígenas são as vítimas dos espanhóis, né? E, como eu falei, essa é uma das imagens que eu analiso na minha pesquisa. O Debris, como um protestante dentro de um contexto de guerra religiosa, vai fazer a abordagem dos espanhóis de forma muito negativa. Isso é claro para a historiografia e fica claro quando você olha para as produções dele. E nessas imagens, na maioria das vezes, os indígenas não estão mais sendo violentos, bárbaros. Pelo contrário, agora eles são bons selvagens, eles estão sempre em posição de clemência. Alguns que analisam essas imagens vão falar, inclusive, que essas abordagens se parecem com o martírio do próprio Jesus Cristo, enfim. Então, essas abordagens, essas referências, essas representações, elas vão mudar dependendo de como o autor, do que o autor pretende, né, com essa imagem. Isso é fundamental a gente ter em mente. Quais os objetivos dessas imagens? Essa outra imagem também aqui do volume do Las Casas mostra isso. Aqui tem um elemento religioso, né? O Debris aqui foi muito claro na mensagem que ele quer passar, porque você tem um católico, um religioso católico com um crucifixo tentando converter um indígena que está sendo queimado pelos espanhóis, né? Isso diz muito sobre a imagem que o Debris pretende passar para os seus interlocutores. E aí eu trouxe uma outra imagem aqui para a gente dialogar com essa construção, para sair um pouco do Debris e discutir uma imagem muito clássica, né, nos livros didáticos. Raramente a gente passa pela vida na escola sem ter visto essa imagem pelo menos uma vez na vida. Essa imagem clássica é a Primeira Missa do Brasil, do Vitor Meirelles, de 1860, são séculos mais para frente, mas eu trouxe ela justamente para a gente discutir a questão da representação, que ela independe do período que ela é produzida. Não é porque é no século XVI que eu estou usando o conceito de representação e que eu devo contextualizar a minha imagem e pensar alguns elementos que eu já vou adiantar e depois eu volto aqui na imagem para a gente conseguir entender. Eu trouxe? Ah, não. Desculpa, eu não trouxe, não. Está aqui no meu esboço que eu vou falar. Algumas perguntas que são fundamentais para a gente responder essa questão, que é: quem é esse autor? Quem é esse artista? Quem está produzindo isso? Quais os objetivos de quem produz? Por que ele está produzindo? Para que ele está produzindo e quando ele está produzindo? São perguntas que são fundamentais quando a gente pensa em iconografia colonial. Porque, diferente do Debris, essa imagem, diferente das imagens que eu passei até agora, essa imagem é do século XIX, mas é uma imagem
que tem uma intenção clara quando a gente olha para ela. Ela é produzida num período em que o indígena ganha características do bom selvagem, principalmente pela geração romântica na literatura. Então, você tem nessa imagem uma abordagem claramente do indígena pacífico, ou seja, essa colonização foi uma colonização que tivemos a participação dos indígenas porque eles colaboraram com tudo isso, né? Tem um elemento religioso sempre presente e a paisagem também, né? Como eu disse anteriormente. Nesse caso, os europeus eles têm nessa imagem uma missão civilizatória que está muito presente também nessas iconografias sobre o Novo Mundo, né? O europeu trazendo a civilização, trazendo a salvação para esses indígenas desconhecidos, né? Para essas pessoas desse lugar desconhecido. É claro, gente, tudo isso que eu estou falando na perspectiva do autor, tá? Não da minha. Uma outra imagem também muito legal para a gente discutir essa questão, e agora saindo um pouco mais do contexto de América do Sul, indo mais para o contexto da América do Norte, que tem algumas especificidades quando a gente vai pensar o processo de colonização lá, e é essa imagem da chegada dos peregrinos no continente. A abordagem que se tem sobre a colonização inglesa, ela é diferenciada quando se pensa, quando se compara, na verdade, com a colonização espanhola e portuguesa. Se criou por muito tempo o mito, né, de que a colonização inglesa ela foi uma colonização pacífica, uma colonização de uma colônia, né, não de exploração, mas de povoamento, ou seja, supõe-se que você chega num lugar que não está povoado, e essa imagem transmite essa ideia. Quando você para analisar a chegada desses homens brancos em colonos ingleses, você observa justamente isso, eles estão chegando num lugar que não tem ninguém, se você for comparar com uma outra imagem, com a imagem anterior, por exemplo. Aqui a presença indígena é clara, eles fazem parte dessa constituição iconográfica. Aqui não, você tem a chegada de homens brancos num lugar que precisa ser povoado, né? E por muito tempo a gente difundiu esse mito da colonização de povoamento versus a colonização de exploração. As duas colonizações foram extremamente exploratórias, né? E a gente não pode negar isso. Mas como que a gente vai olhar para as imagens, tendo essas discussões em mente, né? A gente precisa sempre estar em diálogo com os nossos referenciais teóricos e com a nossa base historiográfica, porque elas trazem essas respostas e esses questionamentos para nossas imagens. Se você não tem esse contexto de colonização, dessas discussões sobre a colonização, para embasar o seu olhar quando você se depara com uma imagem dessa, você não saberia interpretar o contexto em que essa imagem está inserida, que também não é uma imagem do século XVI. Então, essas questões são fundamentais. E como que a gente vai definir essa metodologia de análise para finalizar aqui a discussão? A gente tem que ter em mente algumas questões, né? Nós, como historiadores, às vezes acabamos focando muito no contexto histórico e esquecemos de uma questão importante, que é a análise da fonte e a descrição dessa fonte, né? Considerar a estrutura da produção da obra, os métodos que o autor utiliza, as técnicas, por exemplo, se é uma estilogravura feita em madeira ou se é uma calcogravura, como é o caso do Debris. Debris, ele vai usar uma técnica que estava sendo aprimorada naquele contexto, uma técnica muito mais cara, que era a gravação da imagem em cobre. Então, nós, como historiadores, claro, vamos nos atentar ao contexto cultural, ao contexto histórico, mas precisamos também fazer uma boa descrição da fonte, né? Analisar qual a importância dessa imagem, dessa iconografia colonial no período em que ela está sendo produzida. Uma discussão que eu faço na minha pesquisa é por que a imagem tem uma preponderância no contexto do século XVI? E os autores eles vão dizer que a imagem ela tem um papel fundamental para conformar o imaginário numa sociedade letrada. Ou seja, aqueles relatos que chegam sobre o Novo Mundo, eles não dão conta, né, de descrever essa nova realidade. E as imagens, elas conseguem serem acessadas por um maior número de pessoas por conta do analfabetismo. A pessoa não conseguia ler o texto, mas ela conseguia visualizar a imagem. Então, a imagem ela tem
função fundamental, dependendo da sociedade, isso também é importante da gente ter em mente. A nossa relação com a imagem hoje, ela é completamente diferente da relação que se tinha no século XVI com uma imagem, seja ela, né, colonial, renascentista, seja o que for. Tem uma diferença. A imagem para nós hoje é uma imagem que está em movimento o tempo todo, é uma imagem que se multiplica. Você pode pegar essa imagem do slide que está aparecendo para você e soltá-la no mundo, né? Diferentemente do que se tinha no século XVI. Então, essas questões que estão por trás da estrutura dessa produção é muito importante para o historiador. Então, se eu fosse definir um método de análise para a iconografia colonial, eu acho que seria isso, pensar a forma sem esquecer, quer dizer, pensar o contexto sem esquecer a forma, né? Outra coisa fundamental também é pensar as influências. O Debris, ele vai produzir sendo influenciado pelo Renascimento e por outros artistas também, como, por exemplo, o Albert Dürer. Ele vai utilizar alguns modelos do Dürer para produzir, como, por exemplo, aquela imagem do Adão e Eva. Aquela postura, aquela composição corporal ali de Eva é uma influência, isso, não sei o que eu estou falando, né, o Skandara Baiano, o autor que vai analisar isso, ele vai observar como que os modelos de Dürer estão presentes no Debris. Então, eu preciso pensar a característica formal e a contextual. E como que eu faço isso? Fazendo sempre, pensando essa imagem não apenas do ponto de vista historiográfico, né? Claro, isso tudo envolve questões historiográficas, mas é importante também pensar e fazer uma boa descrição de fonte. E aí você tem o método iconográfico e iconológico proposto por Panofsky, que nos ajuda a pensar um pouco sobre isso, é um método que já foi muito questionado, né, mas que nos ajuda a fazer uma descrição da fonte, né, elaborar e buscar origens, datas, que vão dizer coisas sobre essa fonte. Pensar quando a imagem foi produzida é fundamental. E também o método iconológico nos ajuda a interpretar essas imagens, mas não só isso. A gente precisa pensar a origem do autor, de quem está produzindo, a intencionalidade dessa produção. O Michel Baxendale, que é um autor que também vai analisar produções do Renascimento, assim como o Gombrich, que eu citei anteriormente, e também como o Panofsky, e ele vai dizer que o autor, quando ele produz, ele é sensível aos códigos visuais daquele que está recebendo, ou seja, do seu público. Quando o autor produz, ele tem uma intencionalidade na sua produção. Quem é que vai receber essa imagem? Eu preciso produzir essa obra de arte, esse quadro, seja o que for, a partir do público. Então, quando eu produzo com base numa intencionalidade. Isso é importante a gente ter em mente quando pensa a iconografia colonial. Os objetivos do artista. Qual o objetivo dele? É um objetivo comercial? É um objetivo político? É um objetivo religioso? Enfim, essas questões precisam ser pensadas no contexto. Por exemplo, o Debris, ele vai ter um objetivo político e religioso claro quando ele se posiciona contra a violência dos espanhóis, né, porque ele está num contexto de conflito, de guerra religiosa, e que o grande inimigo ali naquele contexto é os espanhóis. Então ele vai projetar isso para o Novo Mundo. E quando ele projeta isso, ele tem claramente alguns objetivos políticos e religiosos, mas não só, gente. Esse era o trabalho dele. Ele é um dos maiores artistas do século XVI que vão produzir imagens sobre o Novo Mundo. Então ele tinha um objetivo comercial. Alguns autores vão observar isso, né? Como que ele vai articular a sua produção com o objetivo de lucrar com isso. Era o trabalho dele. Então ele vai se posicionar frente a essa guerra religiosa, que não estava acontecendo só no norte da Europa, mas quase na Europa inteira. Ele se posiciona nesse contexto, mas não só com objetivos políticos e religiosos, mas também com objetivos lucrativos. E isso é fundamental para a gente pensar. Qual a origem desse autor vai me ajudar a entender com quais intencionalidades ele vai produzir. E isso no Debris ele está muito presente. Eu estou usando ele como exemplo, gente, porque eu tenho propriedade para falar, porque é o que eu pesquiso, mas você pode pensar isso para sua obra, seja ela imagem, gravura, xilogravura, seja o que for. Eu estou falando do Debris porque é o que eu tenho aqui para poder articular para vocês. Outra coisa também é o público, né? Como eu disse, a intencionalidade da produção vai definir quem é o público, quer dizer, o público-alvo vai definir a intencionalidade dessa produção. Então, acho que se a gente pudesse definir um método de análise para pensar
o Novo Mundo, né, pensar esse outro que, naquele contexto do século XVI, estava fazendo parte dessa cena, quando é produzida, obviamente, por um europeu, como que você pensa essa análise? Sempre tendo em mente, né, esses 3 pilares que eu citei, que é a influência medieval, a influência renascentista e a influência religiosa, que é muito forte. A autora Laura de Melo Souza, que vai escrever vários livros sobre o período colonial, ela vai falar que as cartas dos relatos dos viajantes mesclavam vários elementos da realidade e do imaginário. Ou seja, sempre pensar até que ponto isso daqui é algo constitutivo da realidade e até que ponto isso daqui é algo místico presente no imaginário deste que está produzindo. Essas são questões que são fundamentais para a gente pensar esse método de análise. Mas, como eu disse, é um método de análise que vai variar. Você, obviamente, eu não posso dizer, olha, você tem que analisar a sua fonte assim. Isso eu faço, é o que funciona com a minha pesquisa, e eu acho que ajuda a interpretar essas iconografias sobre a América. E eu estou deixando aqui as minhas referências também para vocês. E é isso, gente. Eu estou aberta para perguntas, fiquem à vontade para perguntar, para sugerir, para comentar. Estou aberta e muito obrigada. Muito obrigada, Clara. Foi incrível a palestra. Antes de dar prosseguimento, pessoal, eu quero me desculpar com vocês, porque parece que houve algum problema com a lista de presença, e de presença não, de inscrição, e algumas pessoas não receberam o e-mail. Então, eu preciso me desculpar por isso, e a gente, da próxima vez, vai tentar resolver. Mas, voltando para a apresentação da professora Clara, nossa, foi muito boa, Clara. Muito boa. Obrigada. Você só deixou a gente na miséria de imagem, que demorou um tempão a aparecer a primeira imagem, eu já estava aqui me corroendo. Eu estava, meu Deus, cadê essa imagem que eu quero ver? Mas foi incrível, foi incrível. Eu não imaginava que havia um trabalho tão específico assim com a imagem do Novo Mundo. Para quem não sabe, eu estudo fotografia, então eu estou muito focada na parte de fotografia, cinema, e essa parte de gravuras não estava ali dentro da minha perspectiva, né? Então foi incrível. Eu vou começar fazendo aqui alguns apontamentos, mas já deixo aberto para todo mundo que quiser, que vocês podem fazer as perguntas. Na verdade, estimulo vocês a fazerem as perguntas, porque a Clara é a única pesquisadora desse tema aqui no Brasil. Então, assim, é uma oportunidade única que todos nós estamos tendo de ver essa pesquisa, de ver a forma como a Clara está articulando a pesquisa, porque atualmente nós não temos outros pesquisadores com o mesmo recorte que o dela. Então, o chat está aberto, estimula vocês a fazerem perguntas. Eu quero colocar aqui, levantar algumas questões que eu achei muito interessantes ao longo da sua fala, né? Eu vou falando e vou fazendo os meus apontamentos ao mesmo tempo, né? Minhas perguntas ao mesmo tempo. Você pode anotar, porque... Ó, a Andressa quer fazer a pergunta. Tá, Andressa, eu vou só iniciar e já passo para você, tá? Antes de tudo, eu queria saber quais foram as suas dificuldades de estudar uma coisa que é pouquíssimo estudada. Então, você tem poucas referências no Brasil, né? Até achei interessante que você disse que o seu orientador te orientou a fazer um trabalho de levantamento historiográfico, né, para saber o que era falado sobre essa fonte, e eu acho que esse grupo de pesquisa ele tem uma coisa muito interessante, que é justamente apresentar os caminhos metodológicos, porque a gente tem dificuldade no estudo de imagem, né, porque não temos tantos trabalhos, ou se temos trabalho, temos pouca articulação com outras pessoas que estudam imagem. Então, todo encontro que a gente tem essa possibilidade de entender qual caminho que foi seguido, isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é esse, né? Tentar entender quais foram as suas dificuldades, levantar essa bola para o pessoal de sempre fazer levantamento historiográfico, quem estudou, por que pesquisou, o que pesquisou, isso é fundamental, isso tanto facilita o nosso trabalho, como facilita o trabalho dos outros pesquisadores que vão chegar a partir do nosso trabalho. Por exemplo, eu fiquei interessadíssima, e agora em gravuras coloniais, se eu não tivesse um tema de pesquisa, com certeza eu ia falar, pô, vou estudar agora essa questão das mulheres no canibalismo, com certeza, mas eu já tenho. Podemos fazer um artigo, amiga, futuramente.
Podemos Fica fazer um aí, artigo. fica aí no horizonte. Eu achei interessante, eu também acho interessante de pontuar aqui para vocês sobre a chegada do tema, né? Porque quando eu era da graduação, eu achava que eu ia chegar no tema de uma forma extremamente romântica, que inclusive cheguei. que inclusive cheguei. Mas nem todos os pesquisadores. Privilégios. Privilégio, nem todos os pesquisadores vão ter essa possibilidade ou sua oportunidade de se encantar com alguma coisa ao longo da graduação. Às vezes você simplesmente vai olhar um monte de fontes e nada vai ter aquele, pelo menos ali no período da graduação, nada vai tirar o seu fôlego. Então, achei interessante, né, essa parte da chegada da Clara na fonte dela de pesquisa, sobretudo porque ela estudava uma coisa diferente na época da graduação dela, né? E foi uma transição muito rápida entre a defesa da monografia dela para a aplicação no programa de pós-graduação. Então, eu sempre falo para as pessoas que estude uma coisa que você ama ou que você odeia. Mas a que você odeia porque você vai sempre prestar atenção naquela e na que você ama porque isso vai chamar a sua atenção. E às vezes a gente espera esse encontro romântico com a fonte e algo que chamaria muito a nossa atenção é alguma coisa que a gente já viu, já estudou, já passou o nosso encontro e que a gente com certeza estudaria com facilidade. Achei isso interessante. Achei muito interessante a sua fala da análise das imagens ter múltiplas metodologias. Muito, muito isso, porque cada um de nós vai estudar a partir de uma abordagem, uns vão estudar análise semiótica. Eu criei a minha própria abordagem, então eu segui uma referência, claro, da professora Ana Maria Mauá, mas eu fui adaptando para as minhas possibilidades, e aí convido vocês a cada um fazer a mesma coisa, né? Achei muito bom que você colocou assim que quando a gente muda a fonte, o foco ou o objeto, a gente vai chegar aos outros resultados. Então, outras pessoas podem fazer a mesmíssima coisa, estudar a mesmíssima fonte que você e ter um objeto diferente, ter um foco diferente, um problema diferente, e aí ela vai chegar num outro resultado a partir disso, né? Eu achei uma coisa interessante que foi, eu não sei se vocês perceberam isso, gente, mas me chamou muita atenção, que nas representações deles, apesar de ele estar falando sobre indígenas, visualmente eles são brancos. E eu achei incrível isso. Porque eles não parecem fenotipicamente, eles não têm a aparência de um indígena, e eles parecem brancos, mas brancos mortos, porque eles não parecem brancos saudáveis, inclusive, não parecem espanhóis saudáveis. E eu achei isso muito interessante, assim, de observar, porque tem um determinado momento, a Clara falou que quando você não sabe o que é, ou como funciona alguma coisa, você utiliza a base que você conhece. E aí ela fala sobre o Debris, acho que em algum momento a gente já estudou isso, que o Debris, ele não chegou a ir às Américas, eu tô certo? Eu tô inventando? E eu achei interessante porque a representação visual dele caminha pelo fato dele não ter ido lá ter essa experiência de olhar. E quando a gente vai trabalhar uma imagem e a gente faz esses trabalhos de pesquisa, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é dupla ou triplamente mais difícil você trabalhar com uma imagem, porque você precisa saber de tudo isso. Particularmente, eu não acho que seja mais difícil. Eu acho que você só está fazendo uma pesquisa bem feita. Porque as pessoas estudam as fontes que são consideradas tradicionais, como um jornal, um arquivo, e muitas vezes elas não querem fazer o trabalho de pesquisar para além do que a sua própria fonte está dizendo. E aí, quando você traz isso, não, eu preciso saber sobre a cultura, eu preciso saber outras referências, eu preciso entender que eles têm influências medievalistas, eu preciso saber esse contexto, preciso saber que esse homem nunca foi para as Américas e que ele está partindo de um ponto específico, as pessoas falam, meu Deus, mas é muita coisa. Não é. A pessoa que estuda uma ata devia fazer isso também. Só que a gente não leva isso em consideração e quando a gente vê alguém que é estudioso da imagem, a gente acha que, meu Deus, isso é muita coisa, mas na verdade é um trabalho bem feito e bem estruturado. Então, na verdade, a minha pergunta mesmo, porque foi surgindo muitas coisas e, enfim, era quais foram as suas dificuldades. Sabendo que você é uma das únicas pessoas, a única pessoa que estuda especificamente esse objeto de pesquisa e que com esse recorte, com essa temporalidade, e qual o legado
agora que você está prestes a defender, né, que você pretende deixar, assim, o que você gostaria que, ao ler a sua dissertação, as outras pessoas tivessem como base para seguir o caminho delas. Depois disso, a Andressa pode seguir e os outros aqui podem seguir também, tá? Obrigada pelas contribuições, Tainara, pelos elogios também. É isso, né? É muito trabalhoso, realmente, a gente, quando volta para olhar para o relato que embasou aquela imagem, dá um trabalho danado, porque você entra em outra questão, que é um outro autor com outras questões que envolvem a vida dele, produzindo um outro material. Então, assim, é o que eu falo, é um trabalho duplo. Eu analiso gravura, só que eu também analiso relato. Eu tive que ler o relato do Benzoni, que é o milanês que eu pesquiso, quer dizer, é o milanês que o Debris vai ilustrar nesses volumes 3, nesses volumes 4, 5 e 6. Eu tive que ler a fonte toda, e a fonte não está acessível. Ela está acessível em italiano, que é o original, e também em inglês. Eu tenho mais facilidade de ler em espanhol. Eu tive que ir lá na Biblioteca Nacional, graças a Deus que a gente mora no Rio, né, e tem essa biblioteca riquíssima disponível para gente, e eu consegui ter contato com esse material. Então, acho que para começar a falar dessas dificuldades, começa aí, né? Tem coisa que não está disponível. O Debris, por ele ser muito popular, assim, eu faço sempre isso quando eu falo do Debris. Se vocês quiserem fazer o teste agora e jogar no Google a palavra canibalismo, vocês vão de imediato já entrar em contato com uma imagem do Debris. Assim, encontrar a produção do Debris, gente, é a coisa mais simples do mundo. Qualquer coisa que você jogar no Google, Debris, vai aparecer um monte de material para vocês. Eu indiquei esse sitezinho porque esse site condensa tudo. Você não precisa ficar atrás de volume por volume por volume e fazer o trabalho que a gente que pesquisa faz, né? Que aí a gente precisa ter a fonte ali física. Mas o Debris, ele tá por aí. Você encontra a imagem dele espalhada por tudo quanto é canto. Se tu abrir um livro didático, tu vai encontrar. Eu tenho um monte de livro didático aqui, eu sou meio acumuladora, né? Então eu tenho um material didático da minha infância, e eu abri e falei, gente, várias imagens do Debris. Chocada. Enfim, tu mudou alguma coisa aqui. Acho que foi o layout, né? Eu botei o destaque para você. Ah, tá. Obrigada. Então, assim, o Debris eu não tive dificuldade nenhuma. O problema foi o Benzoni, que ninguém pesquisa o Benzoni. Então, para eu conseguir chegar a algumas respostas no Benzoni, foi meio que, caraca, vamos lá ver o que as pessoas que falam sobre a violência espanhola, principalmente sobre Las Casas tem muita coisa. E uma coisa curiosa, quando eu fiz o meu projeto, eu ia analisar um volume do Benzoni e um volume do Las Casas, ia fazer eles em comparação. Porque o Las Casas, gente, é muito material, é muita coisa. Esse volume do Debris sobre o Las Casas ficou muito famoso. Então, assim, tem gente pra caraca que pesquisa isso. E quando eu fui reformular o projeto e eu e meu orientador, a gente decidiu que seria interessante eu focar no Benzoni, justamente porque seria algo novo, né? Seria inovador, porque ninguém pesquisa o Benzoni propriamente dito, é claro. Tem uns autores que vão fazer uma análise mais geral e aí acabou utilizando uma gravura do Benzoni, mas não tem uma coisa específica sobre ele. E ele acaba sendo meio deixado de lado pela academia, sabe? Vamos focar no Las Casas. O Las Casas é interessante pra gente, mas o Benzoni não. E o objetivo era justamente isso, né? Pensar essa obra esquecida. Então, eu acho que esse foi o desafio. Não ter referências, por exemplo, eu utilizo na pesquisa para falar sobre o Benzoni um artigo só sobre o Benzoni, sobre a obra, um artigo e uma tese que foi escrita em 1980 na UF, uma dissertação, na verdade. Então, assim, eu até encontro algumas coisas mais, assim, salpicadas, mas não em específico sobre o Benzoni, sobre a obra, só um artigo e uma tese, uma dissertação. Eu acho que a dificuldade é essa, né? Você fazer o seu próprio caminho de pesquisa. Porque agora eu falando aqui é bonitinho, né, gente? Que aí, eu encontrei a obra na UF, eu encontrei não sei o que, não sei aonde, e eu fui lá escanear na Biblioteca Nacional. Mas até você descobrir onde está isso tudo, é um trabalho minucioso. Você precisa olhar vários arquivos, você entra em várias coisas. Hoje, para mim, eu faço para as costas. Ontem mesmo estava fazendo um levantamento, eu descobri umas fontes. Eu ia entregar minha dissertação ontem, gente, mas aí eu descobri umas fofocas na minha pesquisa, eu tenho que continuar
eu vou ter que abrir um outro tópico para discutir. É isso. Mas, assim, hoje eu faço com pelas costas, eu sei onde estão as coisas. Eu vou lá no arquivo e encontro. Aí tem algumas outras coisas que são mais difíceis de encontrar, mas agora que já está pronto, é fácil. Mas eu acho que a dificuldade é produzir o seu próprio caminho de pesquisa. Se eu fosse definir em poucas palavras as dificuldades de nós historiadores, né, seja pesquisando imagem, texto, seja o que for, é fazer a nossa trajetória como pesquisador. Porque é o que eu sempre falo, a Clara de hoje, dia 21/11/2024, aprendeu muita coisa se comparado à Clara do mesmo período do ano passado. Mas por quê? Porque é cada dia um pouquinho. A gente não pode querer pular as etapas e queimar a nossa construção como historiador e como acadêmico, porque isso depende de tempo, depende de leitura, depende de dedicação ao seu objeto. Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar o Debris, eu não tinha a sensibilidade visual que eu tenho hoje. Hoje, se você me mostrar qualquer imagem, eu já sei se é do Debris, eu não sei. Ou não, sendo que são, tipo, muitas imagens, é mais de 300 imagens. Só que o contato contínuo e diário com essas imagens gerou isso, né? Então, é isso. Eu acho que a dificuldade é ter a paciência para se tornar acadêmico e pesquisador com o tempo. Gente, e isso não termina nunca, né? Eu estou aqui hoje no mestrado, estou terminando o mestrado, mas ainda tem doutorado, tem muitos caminhos pela frente. É isso. Agora é a Andressa, né? Rapidinho, Andressa. E para as pessoas que não sabem, nós somos uma das poucas pessoas da pós-graduação da Rural que estuda imagem. Sim. Então, tem ainda uma dupla dificuldade, que é validar as nossas pesquisas diante das outras pessoas que estudam fontes mais tradicionais. Que a gente acha que é um debate dos anos 80, mas vira e mexe, acontece uma tensão em relação a isso. Então, para vocês que estão também iniciando na área ou querem continuar, não desistam, gente. Vocês veem que é possível, mesmo com todas as dificuldades. Sim. E eu acho que o grupo de pesquisa está aqui para isso, né? Justamente para a gente trazer a voz para essas pessoas que pesquisam imagem. E para ver que não é um bicho de 7 cabeças, por exemplo, algo que talvez pareça um bicho de 7 cabeças para quem está lendo, para quem está assistindo, e aí você fala assim, naquela época não havia essa noção de plágio, então muitos deles reproduziam a mesma imagem. E aí, na nossa cabeça, quando escuta isso, fala, meu Deus, e aí, como é que você vai estudar isso? Gente, mas se a gente parar para pensar, um jornal, hoje, o Metrópole solta uma matéria, 10 outros jornais vão publicar a mesma manchete. E a gente leva isso com a maior naturalidade quando é com outras fontes, mas quando é com imagem, cinema, audiovisual, a gente, meu Deus, é muito difícil. Mas é só o caminho metodológico mesmo, é seguir esse caminho metodológico. Andressa, pode falar. Parabéns, Clara, você foi muito objetiva na sua explanação. Bom, como eu já gosto do tema, né, eu não tenho muito o que falar, então a minha pergunta seria mais em questão metodológica, porque você trabalha com imagem, e aí você pontuou, né, que você trabalha com o conceito de representação imaginário, mas eu fiquei pensando aqui se você utiliza algum autor que trate sobre trabalho com gravura. Como trabalhar... É gravura, né? As imagens. Se você tem algum contato com isso e tudo mais. Se você colocou isso no seu projeto, na sua escrita. É só essa pergunta mesmo. Obrigada, Andressa, pela pergunta. Andressa é suspeita para falar que a gente é do mesmo grupo de pesquisa, a gente pesquisa século XVI. Ela sempre fala, né? É muito difícil encontrar gente que faz isso, gente. É muito difícil encontrar material. Até evento para isso é difícil, gente, porque a América é o patinho feio da história. Moderna já é o patinho feio da história. Agora, o recorte dentro de Moderna para a América piorou. E, aproveitando a sua pergunta, eu vou falar uma coisa que a Tainara citou também, que eu acabei não me atentando, porque ela fez mais como uma pontuação, mas eu vou aproveitar os levantamentos dela para responder a sua pergunta, que é o fato dos indígenas serem muito parecidos com os espanhóis, né? Você não tem diferença nenhuma ali, se você parar para pensar. Tem uma imagem, eu não vou conseguir pegar agora, porque meu computador, gente, eu faço qualquer coisa e travo. Uma comparação que o autor Xikangana Baiona, que inclusive estava na minha banca de
qualificação, ele é um autor que pesquisou muito Debris, e uma das frentes de análise dele era justamente o Renascimento. Como que as influências renascentistas impactaram na produção do Debris. Ele pega uma imagem que aparece o indígena, do Pinambá, no volume 3, e o Hans Staden, que é aquele que apareceu lá no fundo, que eu circulei para vocês, e ele vai comparar. Para fazer essa comparação, ele apaga o rosto. Ele apaga o rosto dos dois e mostra que não tem diferença nenhuma. O Debris vai ilustrar os europeus, né, seja ele alemão, espanhol, português, seja o que for, ele vai ilustrar esse europeu muito igual o indígena, sem diferença nenhuma. Por quê? Ele vai estar se baseando nos modelos do Renascimento, principalmente no modelo corporal do Apolo. Então, eu tenho vários autores que vão me ajudar a analisar as gravuras, Andressa, agora já entrando para a sua pergunta. Principalmente autores que pensam o potencial da imagem no século XVI, como, por exemplo, o Sérgio Gruzinski, a Deolinda Freire, né, o Chico Baiona também faz esse trabalho muito legal. Ele pensa também o Debris ao longo dos séculos, né, imagens e quadros que foram pintados por outros autores tendo como inspiração do Debris. Então, esses autores, é o que eu chamei, né, de referência historiográfica, minhas referências historiográficas fazem isso, né, no geral, mas é aquilo, assim, eu não tenho um historiador, eu acho que essa é a sua pergunta, né, eu não tenho um historiador da arte que explique como analisar uma gravura. Isso não tem, não. Tem historiador que pesquisa o Debris mostrando como articular essas imagens. Mas agora, por exemplo, eu pego autores que estudam o Renascimento, aí me ajuda bastante, o Panofsky, essa geração da escola de Warburg, né? Panofsky, o Gombrich também, que vai criticar as metodologias de Panofsky, mas vai trazer algumas soluções bem interessantes. O Baxandall também, né, que eu citei, esses autores, eles pesquisam o período do Renascimento, então isso me ajuda, sabe? Mas agora, exatamente como analisar uma gravura produzida em metal no século XVI, isso aí a gente já quer demais, né, amiga? Não tem. Quer dizer, pelo menos eu nunca achei. Ah, entendi. Obrigada. Obrigada pela pergunta. João, e mais alguém, se quiser fazer a pergunta? Bom, eu queria reforçar essa parte de se falar que a historiografia ainda tem um tradicionalismo muito forte em relação a temáticas e fontes, né? Eu trabalhando com afrofuturismo, trabalhando com audiovisual, aqui eu enfrento bastante isso, né? Sempre você é taxado de crítico de cultura, de crítico de arte, né? Como se fosse uma espécie de demérito, né? Como se você não estivesse fazendo história de verdade, né? Então, essas questões metodológicas, né, que a Tainara reforçou bastante, né, que a Clara também trouxe, eu acho que elas são fundamentais porque elas demonstram que muitos outros trabalhos, às vezes, eles tratam com uma certa obviedade certos aparatos teóricos e metodológicos, né, que nós, quando trabalhamos com as temáticas que são vistas, entre aspas, como não tradicionais, temos todo esse trabalho de definir exatamente como nós estamos analisando aquilo ali. E, ora, como a Tainara colocou, né, eu estou só fazendo um trabalho bem feito, né, eu estou só fazendo um trabalho bem explicitado, bem explicado daquilo que eu estou querendo tratar naquela fonte, né, mas enfim. Chorando minhas pitangas à parte, vendo que também tenho colegas que choram as mesmas, né, a minha questão, ela vai muito pensando, assim, eu não sou um pesquisador enfim, de período colonial, não sou um pesquisador de período moderno, né, mas assim, a dúvida que eu fiquei foi quando estava sendo colocado que, no caso do Debris, ele estava ali produzindo dentro de uma lógica de ateliê, né, e aí pensando assim, pelo que eu conheço, pelo menos pensando em circulação de literatura, né, no período moderno, né, nós não podemos falar ainda em editoras, né, no período moderno, né, mas você tem as pequenas oficinas, né, de edição, que em muitos casos são ali assinadas pelas figuras masculinas, né, em geral dentro daquela lógica de trabalho familiar ainda, né, em geral o pai, ele assina em geral o processo editorial mais completo, só que em muitos casos você tinha outras pessoas também trabalhando dentro desses espaços que acabam sendo muito invisibilizados, né? A Verônica Calçoni, né, que defendeu uma tese de doutorado recentemente, ela fala muito sobre, por exemplo, mulheres, né, que trabalhavam nesses processos e que acabavam sendo invisibilizadas durante a história porque não assinavam, né, no final o processo editorial. Então, queria saber se dentro desses ateliês, né, tipo, se era a quantas mãos, né, que essas gravuras eram produzidas, se era no caso sempre o Debris que acabava assinando, né, e sendo ele, de fato, o produtor e idealizador daquilo, ou se tinha ali um conjunto,
né, de indivíduos que estariam ali trabalhando junto com ele, mas que no final poderiam acabar sendo invisibilizados, né? E aí uma outra questão que eu também fiquei pensando foi, quando você mencionou a questão do público-alvo, né, eu fiquei pensando o suporte de circulação que essas gravuras tinham ali, né, e aí aproveito também para pedir para você dar uma aprofundada melhor tipo, em quem, em geral, consumia, né, pensando assim, classe social, né, recorte de gênero, talvez, não sei, né, quem eram os indivíduos que estavam ali consumindo isso e a partir de quais suportes materiais, né, pensando bem o que o Chartier pensa ali da materialidade ali, né, no caso do escrito, que ele está pensando lá, mas também pensando nessa materialidade dessas imagens, né. E, por fim, eu também fiquei pensando assim, aproveitando também a questão da colega anterior, né, quando a gente pensa produtos da cultura, né, em geral, produtos da cultura têm os seus tropos, né, as suas convenções, né, gerais, tanto em termos de técnica de produção, quanto também de temática, né, então, no caso, quando a gente fala de cinema, a gente tem os gêneros do cinema, né, então, cada gênero de cinema tem as suas convenções, em geral, os seus tropos específicos, e aí eu queria que, se você puder, dar uma explicada aí em quais os tropos que, em geral, caracterizam, né, as gravuras, e aí pensando especificamente as gravuras do período que você estuda. Obrigada pela pergunta, João. Vamos por partes, eu fiz algumas anotações aqui, que é a questão da oficina, esse contexto de oficina, ateliê. A gente fala projeto editorial, mas realmente não dá para definir como editora. No geral, aparece na historiografia como ateliê, e o Debris vai assinar essas imagens até 1598, que é quando ele morre. Ele produz esse volume do Las Casas e termina a jornada dele. E aí as gravuras passam a ser assinadas pelos filhos dele. E aí eu já vou pular para a sua outra pergunta, que é o suporte. Como que essas gravuras, qual era o suporte dessas imagens? Eu vou tentar... não vou conseguir. Esquece. Compartilhar não é uma opção nesse computador. Mas quando vocês entrarem no site, quem tiver interesse, vocês vão ver que aparece de início um frontispício, que seria tipo uma capa, né? Porque ele é em formato de livro. Eram livros gigantescos. Eu até tenho uma foto no meu Instagram que eu tirei, eu tive contato com essa fonte. E assim, gente, mágico, mágico. Olhar pela internet, olhar pelo computador é muito diferente de ter contato físico, né, com aquilo, com a sua obra de análise, né, com a sua fonte de análise. Eu fui, no ano passado, fiz uma viagem para um evento lá na Universidade Federal de São Paulo. Aproveitei para ir na USP, porque na USP, no Instituto de Estudos Brasileiros, tem um volume do Debris. E aí eu tive pela primeira vez contato. E é um livro gigante, desse tamanho, bem, bem grande mesmo. E ele vai mesclar os relatos com as imagens. No geral, o formato normal, né, comum dos volumes, na maioria deles, é o frontispício, que seria uma capa simulando uma construção arquitetônica, seguido dos relatos. E aí, por exemplo, quando ele pega o relato inteiro, como é no caso do José de Acosta, que é um livro gigante, ele bota o relato por completo, e no final desse livro ele vai colocar as gravuras, e aí que é o momento da escolha e da intencionalidade do autor. Porque ele poderia ilustrar tudo, seria um trabalho imenso, né? Mas ele poderia ilustrar tudo. Só que ele faz escolhas, ele pega trechos do texto e vai ilustrando. Então, primeiro ele vai, porque além de fazer essas gravuras, ele vai editar também. Então, ele vai pegar, transferir todo o relato para o livro, e no final do livro ele edita. Então, quando você pesquisa, às vezes, vem no nome do autor que produziu, porque, teoricamente, ele seria só o ilustrador, entendeu? Às vezes você pesquisa Las Casas. Em alguns momentos, esse volume do Las Casas aparece com referência do Las Casas, porque, teoricamente, o texto é do Las Casas, né? Teoricamente não, é literalmente o texto é do Las Casas, só que, teoricamente, foi o Debris que vai rearranjar essa produção com as ilustrações. Então, tem essas questões, né, do suporte. O Debris vai assinar, e agora, né, sabendo já o suporte, o Debris ele vai fazer a assinatura da maioria das gravuras até 1598, das gravuras não, né, do livro inteiro. Essas assinaturas, elas aparecem nos frontispícios. Quando vocês forem olhar, bem no meiozinho assim, tem uma inscrição no final, que ele, no meiozinho assim, né, no finalzinho,
tem a informação Debris, cidadão de Frankfurt, 1500 e alguma coisa. Então, ele vai enfatizar isso, que é ele que está assinando, geralmente está escrito gravuras produzidas em latão por Theodor Debris. Traduzindo do latim, fica mais ou menos assim. E ele sempre bota o fato dele ser cidadão de Frankfurt, que é onde, né, o ateliê dele está. Ele não é de Frankfurt, naturalmente, ele vai pegar essa cidadania ao longo da sua trajetória. Em 1560, ele consegue a cidadania de Frankfurt, que é onde ele vai produzir o ateliê dele. Ele vai assinar, e posteriormente os filhos dele assinam esses livros, mas não era produzido só por ele. Quando ele ainda era vivo, os filhos ajudavam, e alguns autores vão dizer que a esposa dele também participava desse ateliê, então era um ateliê familiar. Nesse site mesmo, vocês vão ver que nos volumes posteriores à morte do Debris, aparece lá como editores os filhos e a viúva de Theodor Debris. Então, a gente tem essa ideia de que era uma produção familiar e que não só os filhos participavam, também a esposa dele participava. O público-alvo, que é uma outra pergunta que você fez, a gente consegue ter em mente, pensando essa circulação, e aí é uma outra dificuldade da pesquisa, aproveito até a questão que a Tainara levantou para falar sobre isso. Quando a gente vai pensar em circulação no século XVI, não tem como você saber, porque a maioria desses livros foram para coleções pessoais, que se tornaram bibliotecas, que vai passando, que vai passando, que vai passando. Eu até falei com o meu orientador, quando eu estava fazendo esse mapeamento, eu falei, professor, eu acho que eu vou pelas coleções. Aí ele falou, não, acho que não vai dar, porque a coleção vai passando de mão em mão, você não sabe quem era a última pessoa que estava sob guarda, que estava com esse material, né, sob guarda. Então você não sabe como que isso vai... Você vai voltar, e você não vai chegar nunca a uma resposta. E como que eu faço o mapeamento dessa circulação, inclusive eu estava fazendo isso ontem, é olhar como que essas imagens vão aparecer em outros autores. E como eu falei, os autores se autoplagiam. Plagiam, porque não existe a plágio. Então eles vão se copiar. E como que eu vejo que as pessoas estão tendo contato com essas imagens? E aí eu vou botar um adendo que é muito importante, que eu não falei, mas que está na minha pesquisa, que ajuda a entender como que esses volumes vão circular e vão ter, né, esse alcance importante, que é o fato do Debris ter ido para o Index. Ele vai aparecer na lista de livros proibidos. Ou seja, o livro dele estava circulando e estava fazendo sucesso, né, para a coroa, para a igreja. Decidir censurá-lo é porque aquilo ali estava chegando. Mas o público dele, a historiografia, né, acusa que o principal público dele é um público protestante. E aí, tem uma fonte, eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas tem um autor que vai pegar, e isso exemplifica esse público protestante forte dele, ele tem um autor que vai pegar a produção do Las Casas, do Debris, vai copiar tudo, e na frente ele vai colocar vários espanhóis violentando no mesmo viés, né, do Las Casas. Mas primeiro ele vai pegar, eu acho que eu não lembro agora o capítulo, né, mas o capítulo não, o título, mas é basicamente espanhóis violentos no Flandres, que é onde está acontecendo a guerra religiosa. Então ele vai ilustrar vários espanhóis sendo violentos com os flamengos, né, que a gente chama, que era o pessoal da região ali do Flandres, que estava naquele contexto de guerra religiosa no finalzinho do século XVI, com a Guerra dos 80 anos. Então ele vai botar espanhol queimando gente, espanhol cortando gente no meio, enforcando pessoas, isso na Europa. E no final do livro ele pega todos os livros, as produções do Debris ou Las Casas e joga. Ou seja, tem uma autora que fala sobre isso, a Terezinha Balma. Ela fala que o objetivo do Debris, na verdade, quando faz isso, quando produz a imagem de Las Casas, era aproximar o europeu que estava sofrendo na guerra religiosa com o indígena que estava sofrendo pelo mesmo agente repressivo, né, que no caso seria o espanhol. Então, esse livro, que foi readaptado por esse autor, agora que eu não lembro o nome, denuncia exatamente isso, porque o cara está falando, olha, eles estão sendo violentos aqui no Flandres, mas estão sendo violentos também na América. Então, é como se isso fosse nato do próprio espanhol, né, de ser violento onde quer que ele esteja. Então, voltando à pergunta, a circulação eu consigo mapear, sim,
como que os autores estão reproduzindo essas gravuras. E essas gravuras elas vão ser reproduzidas de forma diversa, seja para embasar tematicamente uma outra imagem, que você não vai copiar literalmente, mas você copia algumas coisas, ou então, literalmente, você copia idêntico, e aí não faz diferença, ou faz diferença. E aí isso a gente precisa caçar nos arquivos, mexer em material, buscar palavras-chave, e aí dar uma trabalheira danada para conseguir chegar nessas respostas. E eu acho que é isso, né? Público-alvo, circulação e materialidade. Eu acho que eu respondi. Se ficou alguma dúvida, pode perguntar. Muito obrigada, Clara. Muito obrigada a todos que participaram. Foi uma palestra incrível, assim, é muito bom ver um trabalho tão rico sendo feito e sendo divulgado para outras pessoas. Então, só tenho a agradecer e espero que essa oportunidade te abra ainda mais oportunidade de divulgar esse trabalho, que é um trabalho tão estruturado, e que outras pessoas, a partir do seu trabalho, se interessem também a pesquisar o Theodore Debris e tudo mais que você tem apontado de novo com o seu trabalho. Quero agradecer demais a presença de todos, dizer que a lista de presença está disponível já no chat, então quem não assinou, por favor, assine, para vocês ganharem o certificado de vocês, informar que nós teremos o nosso último encontro no próximo mês, isso vai ser avisado e informado no nosso perfil do Instagram. Infelizmente, a gente não está conseguindo colocar todas as informações tão rápido no Instagram, porque tem muita coisa acontecendo, mas as informações de uma hora vão chegar, gente. Então, obrigada demais a todos a presença. Claro, o pessoal está aqui te parabenizando no chat, agradecendo, foi só elogios a palestra. E é isso, gente. Muito obrigada. E vou só pedir para você dar um sorriso para eu fazer um print de tela aqui. Claro, né? deixa eu tirar esse fone. Mas aí Tirar o fone. tem a furadeira, não dá. Tem que deixar o fone mesmo. Então, dá um sorriso. Muito obrigada, Clara. Muito obrigada a todos. Gente. Obrigada a todos aí pelos elogios também. É muito, muito bom, né, ver o nosso trabalho tendo reconhecimento, as pessoas realmente gostando do que a gente faz. Eu faço com muito carinho, produzi isso tudo com muito carinho, minha vida tá super corrida, Tainara sabe, mas eu tirei um tempinho. E é isso, vamos continuar aí com novas parcerias para continuar no APET, no Imago. Obrigada, gente, pela participação de todos. Até a próxima. Muito obrigada, pessoal. Agora eu vou encerrar a gravação e esse material vai estar disponibilizado na próxima semana já no nosso canal do YouTube, Lapet M. Tá bom? Muito obrigada a todos.